Olá, eu sou João Meirelles Filho e esse é o curso de Gestão Ambiental no Contexto Amazônico. Eu estou aqui com vocês num processo de 15 aulas de Introdução à Amazônia. Nós estamos na 11ª aula, que trata das ameaças à Amazônia, e por ser um tema tão complexo e, na verdade, eu diria, é a aula mais importante de todas essas, esse tema 11 foi dividido em 3 partes, né? Hoje nós vamos tratar da parte 2. O tema 11, ele está organizado através, nós olhamos um pouco as causas das mudanças, né? Vamos olhar as atividades econômicas que realizam essas mudanças e depois vamos terminar com as consequências. O primeiro tema que nós estamos tratando é a especulação fundiária, né? Depois vamos falar da pecuária, das monoculturas, né? A monocultura do ciclo curto mecanizado, que é a soja, mas tem outras culturas envolvidas, algodão, milho e outras, mas é esse processo econômico. O garimpo, estamos falando da atividade minerária ilegal, roubo de madeiras e tudo relacionado a produtos florestais, madeireiros principalmente, como carvão e outras questões. Vamos olhar o impacto de barragens, não necessariamente hidrelétricas, há também açudes, inclusive em áreas de pecuária, né, algo bastante intenso. E vamos ter uma olhada geral sobre a questão de grandes obras, o impacto geral dessa atividade econômica, né? E por fim, outras causas ali apenas mencionadas. De certa maneira, estamos numa certa ordem aí de quem causa mais impacto, né? Nós tratamos muito sobre a insegurança fundiária e vamos rapidamente relembrar essa questão, mas o foco hoje é a questão da pecuária bovina extensiva. Então, olhando a questão de especulação imobiliária, por que ela acontece, né? Até a década de 60, a gente viu isso claramente, a terra pouco tinha valor. O que tinha valor era onde havia borracha, castanha, madeira, enfim. Mesmo no processo de assentamento inicial no século XX, ali na região entre a Belém entre a ferrovia, né, Belém-Bragança, ou mesmo no entorno de Manaus-Belém, a terra tinha um valor, mas não era algo que era especulado em relação a isso. E nós temos um processo nos últimos 60 anos, e particularmente nos últimos 30, 40 anos, de forte especulação da terra como uma mercadoria. Observando que essa especulação se baseia muito em terras ilegais, ou seja, que são ou posses ou grilagens, né? E que não tem papel ou cujos papéis não estão totalmente legalizados. Eu não vou entrar em todos os detalhes desse processo, porque ele vai ser tratado mais para frente, né, por outros colegas, mas o que eu quero mais relevar aqui é que há uma ocupação legal ou ilegal das terras com com um objetivo específico, com uma atividade econômica específica, que é a especulação imobiliária. Então é gerar valor onde não existia valor, né? Quando chega uma estrada, quando há um desmatamento, quase sempre ilegal, ele gera um valor que essa terra passa a ser uma mercadoria comercializada. Inclusive se comercializa dentro dos assentamentos do INCRA, dos 35 milhões de hectares de assentamentos do INCRA na Amazônia, uma área 1,5 vezes o estado de São Paulo, por exemplo. Boa parte dessas áreas mudou de mão e houve um pagamento de valores. Isso é totalmente ilegal, mas nunca o INCRA conseguiu, nunca se interessou efetivamente em ir atrás desse processo. E é um dos motores da destruição da Amazônia, por isso que ele vem até em primeiro lugar, porque ele está associado a diversas outras atividades, né? A soja, por exemplo, quando ela, no Maranhão, ela pode entrar inclusive em áreas públicas, porque ela é móvel. Assim como a pecuária, o boi anda, então a estrutura para a pecuária, como a estrutura para a soja, por mais complexas que sejam, elas permitem uma mobilidade, né? Diferente de outras atividades como agricultura permanente, né? Como o caso de
agrofloresta, o dendê, que é a palma, o açaí e outras questões. A gente tem que pensar o Brasil como um todo, a Amazônia como uma continuidade de processo de ocupação do Brasil. Nós estamos vendo aqui um mapa elaborado pelo MAP Biomas. Eu já mencionei o MAP Biomas diversas vezes, insisto com vocês, entrar nesse site, ele permite diversas interações, né? E aqui temos uma comparação entre a Amazônia, o Brasil, na verdade, a ocupação do Brasil em 1985 e em 2017, como houve uma mudança, né, de ocupação, né, e como as pastagens avançaram fortemente na Amazônia. Obviamente o mapa está pequeno aqui, dá pouco para visualizar, mas isso depois eu convido vocês a se aprofundarem nessa questão. Vamos olhar um pouco os processos econômicos, os processos de ocupação do solo, né, das paisagens naturais, nas outras biomas brasileiros. A Mata Atlântica, por exemplo, hoje a Mata Atlântica foi reduzida a diferentes estatísticas, mas da ordem de 12% do que existia, né? É a outra floresta tropical do Brasil. Nós temos 2 biomas de florestas tropicais, a Mata Atlântica e a Amazônia. A Caatinga vem decrescendo rapidissimamente. A pecuária, não só bovina, mas aí entra também a caprina e a ovina, mas é um processo bastante rápido, né? E o cerrado vem sendo transformado também de uma maneira muito acelerada. E esses processos estão todos interligados, não há uma separação. Aqui é apenas em termos didáticos. E esse processo se acelera com o governo militar, que entende a pecuária como uma solução redentora, aquela que funciona e que é mais barata, é mais simples para ocupar a Amazônia. E na verdade eu tenho a compreensão de que a história do Brasil se confunde com a história da pata do boi. Esse é o único ciclo econômico que nos últimos 520 anos, prevaleceu e é o único atividade econômica que tem em todos os municípios do Brasil, à exceção de Fernando Noronha. Aliás, havia, quando Fernando Noronha foi utilizada como ponto de conexão aqui com o continente. Então, é a atividade econômica que envolve maior quantidade de terras, pessoas, empregados, subempregados, eu diria, famílias, e é uma atividade que as pessoas naturalizaram na paisagem e não veem o impacto. Então, por exemplo, quando se conversa sobre o Rio Doce, ou sobre outras bacias, São Francisco e outros, se vê, às vezes, desastres mais recentes e questões mais recentes, mas não se observa o impacto por séculos da pecuária bovina extensiva. Extensiva no sentido de que ela ocupa grandes áreas e há uma baixa produtividade, diferente da pecuária intensiva, que tem um número de cabeças por animais, que é esse como se fala, por hectare, e ela principalmente a pecuária leiteira e algumas pecuárias mais sofisticadas em algumas regiões do Brasil. Na Amazônia a pecuária ela é extremamente extensiva e nós temos uma ocupação de animais por área muito baixa. No Marajó, em campos naturais do Marajó e das várzeas, isso era totalmente compreensível porque usava o ciclo natural desses capins e do seca, cheia, disponibilidade de massa para o pastoreio. Mas quando é pastagem plantada, essa ocupação baixa tem uma série de impactos que nós veremos aqui. Vejam vocês nesse mapa, né, novamente do mapa Biomas, aqui eu não vou conseguir trabalhar os detalhes dessas cores, mas eu convido depois vocês a entrarem nesse website, porque ele tem uma série de outras consequências, né? Mas vejam essas alterações, né, de 85 para cá. É um processo muito recente, como houve alterações, e essas alterações elas penetram na Amazônia por alguns caminhos bastante claros, né, que são as rodovias, tema que a gente tratou bastante. À esquerda, a BR-364, né, seguindo de Cuiabá, acompanhando o Vale do Guaporé e no centro todo de Rondônia, toda a área de colonização pública, né, entrando pelo Acre. No sentido norte e sul, de forma crescente, o eixo da BR-163 de Cuiabá em direção a Santarém. E no sentido também, a partir de Brasília, sul-norte,
na Belém, Brasília, cuja ocupação ela é um pouco mais antiga que os outros eixos e que é muito mais intensa, né? E claro que há também no sentido leste-oeste, do Maranhão em direção ao Pará, enfim, aí tem outros comentários que a gente poderia fazer. Agora, tem toda uma lógica para a pecuária ela funcionar da maneira como está. Existe eu chamaria essa lógica a ética da carne bovina, na verdade, né? Primeiro que é essa forma de para estar um território ocupado, eles têm que estar desmatados. Essa lógica que a ditadura criou e virou uma cultura, e claro que uma cultura que pode ser alterada, ela não. Então, onde há uma propriedade, ou uma posse, ou uma grilagem, há sempre a intenção de desmatar para ocupar. E a maneira de ocupar, de dizer que tem um dono, é a pecuária. Porque o animal consegue sobreviver com pouco capim, com poucas condições do capim, mesmo uma área de pastagem suja, como se fala, ou seja, uma pastagem que tem pouco capim, proporcionalmente a possibilidade ali. Lembrando que essas gramíneas, né, que é o capim, a maior parte deles, praticamente todos, vieram de outros continentes, principalmente da África, né, parte também da Austrália, e que são espécies exóticas e têm uma capacidade de resistência, né, a chuvas, a erosão, enfim, a condições climáticas, e se adaptaram muito bem aqui. Então, quando a gente ouve em braquiária colonial, são espécies trazidas, adaptadas no centro-sul do país e que na Amazônia foram sendo também adequadas às variedades por desenvolvimento aí da Embrapa e outros atores para esse processo. Só que isso torna primeiro a paisagem uma paisagem de destruição, né? E essa é uma questão que é uma maneira de ocupar e de dizer, aqui tem dono. É rara a estrada entrando na Amazônia que o processo de ocupação é rápido e violento em função dessa necessidade de demonstrar que ali tem dono, e a pecuária é a maneira de ocupação desse processo, né? E, portanto, nesse processo há uma cultura do desperdício. Há a queima do recurso madeira. A gente sabe que já há um desperdício no próprio processo de retirada de madeira, com todos os cuidados, isso já ocorre. Imagina num processo, então, de ocupação desenfreada, que leva a um desperdício da quase totalidade da madeira, tirando aí uma outra madeira dura tropical, que tem alto interesse e que, na maior parte das vezes, é comercializada de forma ilegal. Então, se a gente olhar esse mapa, a gente vai ficar impressionado pela dimensão das pastagens dentro do Brasil. As pastagens ocupam mais espaço no Brasil que qualquer outra atividade econômica, em termos de espaço, e produzem uma riqueza muito insignificante diante da ocupação desse recurso, que é o espaço, e do resultado em relação a desmatamento, queimadas, aos ônus, quer dizer, os bônus gerados pela pecuária são muito pequenos perto dos ônus que ela traz, que são as externalidades. Claro que isso não está no preço da carne, né? Se a gente tivesse estas externalidades consideradas, esta carne que hoje se consome, carne bovina que hoje se consome, custaria 5, 10 vezes mais. Mas isso não há, até hoje, mecanismos claros de como remunerar estas externalidades. Aqui um mapa bastante didático do ISA, do Instituto Socioambiental, que a gente tem mencionado bastante, outro website extremamente relevante para uma visita permanente, que produz informações, participa da RAISG, que a gente comentou bastante, que tem esses mapas consolidados de pressão, né, que mostra os eixos da penetração, da ocupação na Amazônia. A maior parte desse desmatamento, e todos os estudos indicam isso, alguns estudos indicam 80%, outros 90%, outros 70% e pouco, mas a média dos estudos indica que mais de 80%, ou seja, de cada 5 hectares desmatados na Amazônia, 4 são para a pecuária. Se são para a pecuária de verdade, ou se são só para uma atividade pecuária efetiva, empresarial, no sentido de que é um negócio, essa é uma questão.
porque na verdade ela tem uma função de especulação da terra, por isso que eu me ative em dedicar a primeira atividade econômica da Amazônia, se chama especulação de terra. Essa é a primeira atividade. A segunda se chama pecuária, que é uma pecuária de baixa qualidade, alto impacto e baixa remuneração. Para a imensa maioria dos pecuaristas, não estou falando de grandes pecuaristas sofisticados, estruturados, com capitalizados, mas a imensa maioria que participa desse processo, né? E no Brasil há estimativas aí de que haveria alguns milhões de pecuaristas, né? Esse número nunca é muito preciso, porque os dados do IBGE também precisam ser melhor trabalhados, mas há mais de 1 milhão de famílias de pecuaristas na Amazônia. Nós estamos falando aí de pelo menos 500 mil famílias com atividade de pecuária. A imensa maioria, eu diria até 90%, sem arriscar muito, é um boi poupança, ou seja, o boi está ali, é um boi paisagem, ele está ali para ocupar, ele está ali para resolver algum problema eventual, ficar doente, eu preciso de um recurso, tem uma festa, tem uma atividade, um casamento, e ele não gera, se a gente fosse pôr o dinheiro do negócio, né, na poupança, que é a pior aplicação que existe, ele geraria mais resultados, e há dezenas de pesquisas científicas, o Amazon fez várias e outros também, que demonstram isso. Então, essa é uma questão muito importante, que ele não é uma atividade econômica, ele é uma atividade de ocupação. Agora vamos ver a dimensão desse impacto, né? Se a gente considerar esse período de 60 anos, que é o período meu de vida, a Amazônia está sob a ditadura da pata do boi, né? E mesmo olhando os períodos de ditadura, período de democracia atual e anteriores à ditadura, o processo de ocupação foi sempre o mesmo, não mudou em nada. Então, na verdade, a economia da especulação de terra e a economia da pecuária de alto impacto, pecuária bovina extensiva de alto impacto socioambiental, ela só aumenta o impacto e só aumenta. Houve períodos que isso foi um pouco mais controlado, em algum momento do governo Lula, algum momento do governo Fernando Henrique, mas isso não alterou muito o processo. Porque, na verdade, se a gente for falar efetivamente sobre consequências, a Amazônia vai estar totalmente desmatada em 100 anos ou 50 anos, o índice baixou, diminuiu, isso não faz tanta diferença. O que são 100 anos nesse processo? O fato é o seguinte, de 1960 para cá, onde havia cerca de 5 milhões de cabeças, né, hoje nós estamos já passando para 70, para 80 milhões de cabeças, tem diversos pesquisadores que já falam em mais de 80 milhões de cabeças, o que significa uma transferência do rebanho brasileiro, que é da ordem entre 200 e 210 milhões de cabeças, para a Amazônia. Isso num espaço muito curto, né? Se o rebanho brasileiro foi sendo consolidado, estruturado ao longo de séculos, né, e claramente em todos os biomas, né, e em alguns biomas de forma bastante impactante, né, na Amazônia é um processo muito rápido, e de 1960 para cá está totalmente relacionado à especulação fundiária e à questão das estradas. E a perspectiva, continuando esse crescimento, e o crescimento da pecuária na Amazônia é o dobro do crescimento da pecuária no Brasil. E isso gera, se a gente simplesmente multiplicar, né, usar essa estatística, que em 2050 nós teremos cerca de 285 milhões de cabeças, talvez até mais, 300 milhões de cabeças, o que é mais do que a Europa tem hoje de gado, e muito maior do que o rebanho atual brasileiro da ordem de 200 milhões, nem Brasil e Argentina teriam esse rebanho. Então é essa perspectiva que a gente tem que pensar, é essa bomba armada que foi armada pela ditadura militar, né, e que vem junto com as estradas, e que ela é um processo cultural, de que isso é a melhor maneira de ocupar, é a maneira fácil e simples e barata de ocupar. Daí a importância da gente tratar da pecuária em relação ao seu impacto. E obviamente, se a gente trata do pecuarista, o pecuarista, como qualquer homem de negócio, seja pequeno, médio, grande, se houver uma outra atividade ou outras atividades que sejam mais interessantes, ele se voltará para as outras atividades.
Mas não há, até hoje, não houve poucos esforços, ou pelo menos insuficientes, para que a pecuária deixasse de ser o carro-chefe de todas as áreas de ocupação da Amazônia, sem exceção, né? Isso colocado num cenário histórico, da história da humanidade no planeta Terra, isso gerou o maior desmatamento da história da humanidade no planeta, neste tempo. E relacionado a uma área de altíssima biodiversidade, que é uma floresta tropical, e que ainda é a maior floresta tropical do planeta, mas que está sujeita agora à ditadura da pata do boi. A pecuária é, sem dúvida, a principal razão das queimadas. Então o Brasil vive a partir das queimadas porque é um país que limpa seus pastos, né, com o fogo. E isso na Amazônia tem um impacto muito maior, porque esse fogo vai buscando também as áreas das florestas mais secas e daí por diante, como veremos a seguir. Essa é uma campanha que a gente teve no passado, Você Já Comeu Amazônia, inclusive eu estou com essa camiseta hoje em homenagem a essa questão, para que a gente desperte para a questão principal que tudo isso existe porque existe um consumidor. Existe uma pressão de demanda por uma carne bovina. Claro que o boi está ali como guarda, tomando conta da paisagem, dizendo que ali tem dono. Mas há um fator econômico que é o preponderante, que existe um consumidor de carne e esse consumo vem aumentando. O consumo, a ONU vem apontando, já apontou a FAO, que é a organização da ONU que trata da questão da alimentação, já apontou diversos estudos, né, e já soltou específicos sobre o impacto das proteínas, né, e especialmente da pecuária bovina, que o aumento, espera-se o aumento em 20, 30 anos, da ordem de 30% nesse consumo, pela afluência da sociedade que se torna tendo mais recursos e capaz de acessar então bens e mercadorias e serviços que não acessavam. Mas é importante a gente considerar quem é o consumidor da carne que vem da Amazônia. Nesse pequeno gráfico a gente vê o seguinte: o principal consumidor é o restante do Brasil. Nós temos um consumo local que é da ordem de 10%, isso varia 10, 12, 13, já vi 8, enfim, esses números variam um pouco, né? E uma exportação que ela vem crescendo, já foi maior, mas hoje ela retoma um crescimento firme, porque poucos lugares no Brasil, no mundo são exportadores. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, além de outras carnes, e isso vem crescendo e a Amazônia vem se qualificando em função dos seus frigoríficos para esse processo. Mas o maior consumidor da carne bovina, que é a principal causa de desmatamento, é o mercado nacional, ou seja, o mercado fora da Amazônia, o restante do Brasil. Então, de cada 3 bifes ou cada 3 quilos de carne que são consumidos no Brasil, um veio da Amazônia. E essa relação entre o consumidor e o impacto ambiental rarissimamente é feita, ou as pessoas preferem ignorá-la. Então é neste momento que eu acho que a transformação, a questão do conhecimento em relação ao impacto do desmatamento, o impacto das queimadas, o impacto do boi na Amazônia, é uma decisão de consumo. É essa decisão de consumo que leva a todo esse impacto. E sobre as outras economias da Amazônia também. Não estamos falando apenas da pecuária. É que a pecuária é mais fácil de visualizar isso e ela é que gera maior impacto. Então, a outra questão associada a isso é que tem poucos tipos de empreendedores, de empresários que são bem-sucedidos na Amazônia rural, principalmente. E o pecuarista é a única referência, com raras exceções, de que é um modelo de sucesso. Então, o que as pessoas querem ser? Quero ter 300 cabeças de gado, 500 cabeças de gado, e aí esse é o meu modelo de sucesso. Então, é esse fetiche que eu chamaria, que é um fetiche nacional, de que a pecuária é um ótimo negócio e que eles são os bem-sucedidos. Só que o impacto disso, as externalidades desse processo, eles têm uma relevância enorme que a gente pouco se preocupa. E esse mesmo pecuarista, na Amazônia, em geral, a imensa maioria, se comporta de uma maneira pouquíssimo profissional, pouquíssimo
correta em relação aos recursos naturais, a terra, a água, que foram ali disponíveis, se tornaram disponíveis, segundo eles, em geral, de uma maneira gratuita, né? Tanto que, para a maioria, a pastagem é uma agricultura, ou seja, ela é plantada. Mas para a maioria, a pastagem é eterna. Ele vai lá e plantou, não precisa replantar. Em outros lugares da Amazônia, a Amazônia isso começa, a pastagem é entendida como agricultura. Ela precisa ter correção de solo, portanto, tem uma acidez muito grande, precisa haver a calagem, jogar o cal, precisa haver correção também de diversos elementos e microelementos químicos necessários para ter não só uma pastagem viçosa, mas que tenha condições nutritivas para o boi, né? Então, isso é pouco observado. Claro que há uma questão de capital envolvido nisso, de acesso ao conhecimento, que é assistência técnica, mas a cultura de que qualquer pecuária pode ser bem sucedida dificulta bastante esse processo, né? Tanto que a média de lotação na Amazônia de animais por hectare é muito baixa, deveria ser de 3, 4, 5 para ser minimamente aceitável, e nós estamos falando de algo que dificilmente chega a uma cabeça animal por hectare, o que resulta em 85 quilos de carne por hectare por ano, uma média ou algo assim, essa pecuária de baixa qualidade, o que é um desastre. Se a gente trabalhar, por exemplo, com a piscicultura, nós estamos falando de a pior piscicultura de 1 tonelada de proteína animal por hectare, né? E qualquer atividade econômica ligada à proteína pode conseguir algo bem melhor e bem menos impactante. E a gente pouco se dedica a olhar esses números e observar essas questões. A outra observação importante é que nos últimos 60 anos, o fazendeiro, seja ele legal ou ilegal, muitas vezes prefere: eu não vou investir na minha pastagem, não vou transformar na agricultura, não vou melhorar a sua qualidade e outras diversas questões relacionadas ao rebanho, a genética e tudo mais, manejo veterinário e tal. Eu prefiro ir para uma nova fronteira agrícola, ou seja, continuar o processo de desmatamento, derrubada, queimada, e isso vem ocorrendo. Então a gente observa, inclusive, que em regiões que se capitalizaram em função da especulação de terra, levaram esses pecuaristas desse estilo antigo, que é a maioria, para a nova fronteira. E esse processo prossegue porque o comando e controle dos órgãos governamentais é muito baixo. Inclusive aí muitos desses fazendeiros, que nem deveriam merecer esse nome, para não se confundir com os verdadeiros fazendeiros, né, com essa atividade ilegal. Então é essa atividade ilegal que gera e pressiona a fronteira agrícola. E daí que essas pressões, como a gente viu nos demais mapas, são relacionadas em boa parte à questão da pecuária. Do ponto de vista do planeta, né, se a gente olhasse então agora não apenas o impacto local, nenhuma atividade econômica, né, ela foi tão sobrevalorizada como a pecuária bovina. E no caso do Brasil, o impacto dela, como a gente comentou, é bastante grande. A humanidade pouco parou para pensar que as proteínas animais obtidas desta maneira, elas têm um impacto ambiental enorme sem considerar outros impactos sociais. Apenas alguns números, e é fácil de obter essas informações em artigos na internet. 1 quilo de carne bovina hoje, da maneira como é produzida, né, e nós estamos falando em média aqui, ela exige 15 toneladas de água, não só no processamento do frigorífico, mas nos processos de utilização do animal, né. Ela emite 7 toneladas de carbono e diversos outros gases, né. E uma coisa que pouco se observa: quantas toneladas de solo que 1 quilo de carne acaba impactando. Essa é uma questão que é pouco observada, é um indicador. São esses indicadores de externalidades que precisam ser trabalhados, não apenas se a carne gerou tantos empregos, ou se a pecuária, né, gerou tantos empregos, ou se a pecuária gerou economia tal ou qual. Então, eu acho que aqui a gente fez uma primeira apresentação da pecuária. Eu convido vocês a olharem bibliografia, olharem
esse assunto que é extremamente vasto, mas é o motor de destruição da Amazônia. Até a próxima parte, a parte 3 da aula 11.